Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar do impacto da crise financeira da União e do Estado nas finanças da capital gaúcha. Para participar desse programa, nós temos aqui a vereadora Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores. Temos também aqui o vereador Kevin Krieger, do Partido Progressista, líder do governo na Câmara Municipal, e ainda a vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL. Tínhamos também a confirmação do vereador Márcio Binzeli, do PDT, que infelizmente, devido a um imprevisto de última hora, não pôde acompanhar o debate conosco. Vereadores, bem-vindos, obrigada pela presença de vocês aqui no debate. Eu quero começar justamente com o vereador Kevin Krieger, líder do governo na Câmara Municipal. Vereador, a questão das finanças do município já foi inclusive tema de debate no plenário, nas últimas sessões plenárias, após uma entrevista do prefeito José Fortunati, em meados de fevereiro, dizendo que havia a possibilidade de atraso nos salários dos servidores. O senhor já se manifestou como sendo essa uma última possibilidade. Mas, no momento, quais são as alternativas do município para combater a crise financeira? Olá, Poliana. Queria cumprimentar a vereadora Sofia, a vereadora Fernanda. Dizer que esse debate ele já vem acontecendo ao longo dos últimos meses, janeiro e fevereiro, na nossa capital. Nós vivemos um momento muito difícil a nível nacional e a nível estadual. O prefeito Fortunati, quando deu essa entrevista para algumas rádios e TVs da capital, falou das dificuldades de arrecadação que nós vemos tendo na questão municipal e que é um reflexo de nível nacional e de nível estadual. Quando ele fala que poderia acontecer o atraso no salário dos servidores, na verdade, é a última consequência que nós poderíamos administrar na cidade. Nós queremos todos os serviços da capital sendo bem executados. Claro que, se nós tivermos realmente essa diminuição da arrecadação, que é uma tendência, o aumento da inflação, sem dúvida nenhuma, nós teremos que tomar algumas atitudes que não serão boas para o município. O corte de investimentos, a diminuição de serviços, muitas vezes, mas o servidor público, sem dúvida nenhuma, é prioridade para o governo municipal e esse será a última atuação do município em relação a uma crise que nós possamos passar. Mas eu acredito muito na competência do governo municipal e que isso não vai acontecer na nossa cidade neste ano. Uhum. Na última semana, em reunião da Comissão de Economia e Finanças aqui da Câmara Municipal, o secretário adjunto da Fazenda compareceu para apresentar os dados, e disse que há um grupo de trabalho, incluindo o prefeito diretamente, que trabalha em algumas medidas que vão ser apresentadas para a população de Porto Alegre. O senhor tem alguma informação já no sentido do que isso vai conter? Nós não temos dúvidas que isso realmente vai ser muito maior no investimento que nós temos para a nossa cidade. Os cortes acontecerão se o recurso não entra, a arrecadação não aumenta, porque hoje nós temos um problema muito sério que nós temos que enfrentar a nível nacional. A nível nacional, a reforma tributária ela tem que acontecer. Hoje os municípios eles têm uma grande responsabilidade junto aos cidadãos das cidades, mas o imposto maior vai para a União e volta pouco para o município. Então, essa é uma discussão independente de partidos políticos que nós temos que fazer a nível nacional. Nós todos temos representantes no Congresso Nacional e isso precisa acontecer para que os municípios possam melhorar e qualificar os seus serviços públicos. Vereadora Sofia Cavedon, em relação especificamente à situação de Porto Alegre, a senhora também se manifestou nas últimas sessões plenárias sobre a crise financeira e seu impacto no município. Qual é a sua opinião em relação às medidas que a Prefeitura vem tomando? Poliana, me cumprimento, Kevin, Fernanda e aos telespectadores. Primeiro, nós temos uma opinião que o município gasta mal, gasta as farras já há alguns anos, então não é um problema só de impacto da situação financeira que é grave no Brasil, porque ela é grave no mundo. Então, primeira questão importante, tá? A dívida dos Estados Unidos, desde 2008, a nova crise mundial do capitalismo impacta as economias do mundo inteiro, retira direitos na Europa, num estado de bem-estar social e pega os trabalhadores e a luta dos povos da América do Sul
da América e do Hemisfério Sul, que vem recém conquistando alguma dignidade, redistribuição de renda, e de novo submete governos a ajustes, né, que essa é a lógica mundial imposta, infelizmente, por um mercado financeiro. Então, não é dizer que não está chegando em Porto Alegre, com certeza está, mas a cidade de Porto Alegre ela gasta de forma irresponsável. Nós temos acompanhado isso nos últimos anos. Primeiro, ao aumento de secretarias. Então, os últimos governos fazem uma opção de repartição em pequenas secretarias, né, como a Secretaria da Juventude, a Secretaria da Tecnologia, a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, vai segmentando, distribuindo entre cargos e CCs, e aumentou o número de CCs exageradamente, cargos em comissão e secretários adjuntos, ou seja, a estrutura, a máquina foi inchando, mas não inchando para onde havia uma necessidade de fato, mas para uma partilha entre o maior grupo possível de partidos. Isso a gente percebeu, de um lado. De outro lado, o governo tem insistido em políticas que aumentam o salário de segmentos poucos, segmentos considerados pelo governo estratégicos em detrimento da maioria. Então, há um aumento de terceirização precarizada e há um absurdo aumento em setores que já ganhavam muito bem, como fazenda, como procuradoria. E nós temos mais de 400 funcionários que ganham acima do teto do prefeito. E temos funcionários que ganham menos que o salário mínimo, que tem que receber abono para chegar no salário mínimo. Então, essa verticalização, ela é nefasta. E, de outro lado, a Prefeitura fez, em função da Copa, num oba-oba inexplicável, buscou junto ao governo federal recursos de R$1 bilhão, é a contrapartida, inclusive, paga pelo governo federal dessas obras. Essas obras mal planejadas, mal feitas, estão impactando as finanças do município. Não era necessário fazer todas ao mesmo tempo. Era importante que tivesse sido feitas escolhas, né? Aquela aceleração no sentido de aproveitar projetos da iniciativa privada, a Caixa Federal questionando os projetos básicos não apresentados. Então a gente tem um gasto que vem se prorrogando, importante, que vem impactando a cidade, vem trancando a cidade, vem atrapalhando a cidade, ao lado deste uso do recurso público próprio, irresponsável, na minha opinião, em relação ao funcionalismo, cargos comissionados, secretarias e estruturas. Então, o que acontece? Obviamente, a Prefeitura está sentindo muito pouco diante da crise, ou seja, diante de todas as escolhas, ela ainda é muito pouco. Nós sabemos que a Prefeitura cria um superávit, Fernanda, que é artificial já há alguns anos. O secretário da Saúde já saiu. Pois é, vereadora, antes de entrar nessa questão, claro que a gente vai também esmiuçar outras questões que a senhora abordou, mas essa questão da transparência é onde eu quero também inserir a vereadora Fernanda aqui na discussão, para a gente fazer um início de apresentação assim, de todos. Que é uma questão em que a senhora seguidamente bate, digamos assim, na tribuna e em outras discussões, que é a questão da transparência dos dados financeiros do município. Na sua opinião, em que medida, de que maneira eles deixam a desejar? Olha, deixam a desejar de muitas maneiras. Primeiro, Poliana, obrigada pelo convite, cumprimentar o vereador Kevin, a vereadora Sofia, os nossos telespectadores. Nós falávamos antes do início do programa agora de mais um veto absurdo do governo Fortunati sobre um projeto de minha autoria e do então vereador Pedro Ruas, agora nosso deputado estadual, que obriga colocar na verba publicitária, quando se compra propagandas na televisão, nos jornais, nos meios de comunicação, botar o valor que foi pago pela prefeitura para aquele veículo de comunicação. Porque é uma medida simples de transparência, né? Uma medida fundamental em tempos de acesso, de lei de acesso à informação pública, e fora que faz um debate muito importante com relação à prioridade dos gastos, porque infelizmente se gasta 14, 15 milhões com peças publicitárias, mais de 100 milhões com CCs, que em geral, né, são um verdadeiro cabide de empregos para lotear os partidos aliados do governo municipal, de recursos que chegam a ser o dobro, né, somado 115 milhões ano, o dobro do que se gasta em habitação social, né, em construção de moradias dignas.
né? Nem se fala se formos comparar com a Secretaria dos Direitos Humanos, o investimento nas políticas públicas para as mulheres, que é apenas 400 mil. Então, se gasta muito mais dizendo o que está fazendo na televisão, muitas vezes mentindo o que está fazendo, porque eu nunca vou me esquecer quando abriu o hospital da Restinga, que obviamente nós lutamos e queríamos um hospital na Restinga, mas eles inauguraram antes de estar com as equipes médicas, né, suficientes. Então, estava sendo veiculado uma propaganda na TV de 1 minuto, que é paga, e os médicos lá, né, a equipe lá tinha que mandar as pessoas fazer sutura no hospital de pronto-socorro aqui, né, do centro, porque faltavam as equipes médicas para garantir ainda a gestão do hospital. Isso lá atrás, quando foi inaugurado, e nós denunciávamos essa situação. Isso é apenas um pequeno exemplo, né, mas que é fundamental inverter prioridades, é fundamental ter transparência, é fundamental acabar com essas maquiagens. Em janeiro, o governo anunciava que o município estava com superávit. Menos de um mês depois, o governo 300 milhões. De 300 milhões, obrigado. Menos de um mês depois, o governo Fortunato. Tá, 265, para ninguém brigar. Não, mas era mesmo, 265 milhões. Eles anunciaram, né, como superávit. E, na verdade, menos de um mês depois, o governo disse que talvez tenha que cortar o salário do funcionalismo. Eu não vou nem entrar nos méritos do absurdo da declaração, que é quase terrorismo com os funcionários municipais e municipárias, porque o governo não cortou nada de privilégios, não reduziu o CC, não cortou diária de viagem, não cortou combustível, e veio tentar repassar aos municipários, né, essa perspectiva de parcelamento do salário, que a gente sabe que é sofrimento, porque foi o que o governo do Estado, o governo Sartori, fez com o funcionalismo estadual, antes de fazer uma série de cortes necessários nos privilégios, numa lógica para garantir, primeiro, o salário das pessoas, porque quem trabalhou tem que receber, né, gente? Acho que isso é uma premissa. E segundo, os serviços públicos para a população, porque quando a gente ataca o professor da rede estadual, né, quando o governo ataca o servidor da rede municipal, está atacando as políticas educacionais para aqueles que dependem da escola pública. Então, assim, foi uma declaração lamentável. Acho que é impensável que o governo, sabe, tenha dado uma declaração dessas sem fazer o dever de casa, no sentido de cortar privilégios, de cortar outros gastos, né, e me soou, de fato, como uma tentativa de atemorizar os municipários e municipárias da nossa cidade, sem deixar de registrar que nós entendemos essa situação de gravidade nacional, de crise econômica nacional, de crise econômica estadual. Mas as receitas que nós estamos vendo são receitas que aumentam a crise econômica, né? Ou seja, de retirada de direito dos trabalhadores, né? De tentativa de, como fez o governo Sartori, parcelamento de salário, foi redução de investimento público. Nós estamos vendo uma crise na segurança pública e nós estamos vendo minguar o comércio, porque essa receita, essa política que eles chamam de austeridade, que é, na verdade, jogar para as costas dos trabalhadores a conta da crise econômica, na verdade é um austericídio, porque leva a população, obviamente, a ter pior nas suas condições de vida, leva a economia a, obviamente, seguir desacelerando, então acaba sendo uma bola de neve que gera mais crise, mais sofrimento e mais problemas para os trabalhadores, para as pessoas que mais precisam do Estado presente. Concluo, Poliana, de fato, dizendo que, por exemplo, quando o governo Dilma agora entregou o pré-sal, temas que, enfim, extremamente privatistas, né, fez um leilão de privatização dos nossos recursos naturais, e os governos estaduais falam que a crise é para todos, é bom o povo dar uma olhada nos dados. Infelizmente, os bancos estão tendo lucro recorde de novo, então essa crise está sendo colocada nas costas dos trabalhadores, e os que merecem pagar por ela não estão pagando. Estão com a taxa de juros lá em cima, arrecadando e lucrando, né? Lucrando às custas da população, e os governos não têm as medidas necessárias para enfrentar esses interesses com medidas simples, previstos na Constituição Federal. Imposto sobre as grandes fortunas, auditoria da dívida pública, baixar a taxa de juros para estimular o setor produtivo e assim gerar mais emprego, mais renda e a população poder consumir. Mas não, eles estão fazendo o contrário. E o contrário tem sido penoso para a população e de mais aprofunda, né, de aumento da crise econômica. Bom, cada vez fica mais claro como as coisas são interdependentes, né? Não só na política, mas a gente vê na economia também, como isso se reflete no município, que é a capital do estado, mas é um município com as suas estruturas. Vereador, como é que o senhor responde a essa questão específica de o governo municipal ter terminado 2015 com um crédito, digamos assim, com as contas no azul,
e isso não necessariamente está tendo um efeito em 2016? Nós tivemos, como a vereadora Fernanda falou, um superávit de 260 milhões, 265 milhões. Isso é um superávit pequeno. Essa que é uma realidade num orçamento de 6 bilhões. Então, o que nós precisamos ver é o contexto total. A vereadora Fernanda, até vou brincar com a vereadora Sofia, vai ter que responder a parte final da vereadora Fernanda em relação ao que vem acontecendo. Nós nunca tivemos uma taxa de desemprego tão grande como estamos tendo no último mês agora. É algo muito sério que nós estamos vivendo. Não, nós já tivemos bem mais desemprego. Não, mas nos últimos anos, vereadora Sofia, é muito sério o que vem aumentando o desemprego na nossa cidade e no Brasil como um todo. Então, mas não fugindo e colocando as responsabilidades, hoje nós temos que dividir as responsabilidades. Todos nós temos, o município tem, o estado tem e o governo federal tem as suas responsabilidades. O município tem tentado fazer a sua parte. Eu tenho que fazer esses comparativos. Alguns anos atrás, o prefeito Fortunati tomou algumas medidas em relação a cargos de confiança. 4 meses atrás, a presidenta Dilma falar que ia diminuir 3 mil cargos de confiança e diminuiu 432 cargos de confiança até agora. Diz que ia diminuir ministérios e não diminuiu ministérios. Então, nós temos que olhar, quando a gente critica, nós temos que criticar olhando para o todo, inclusive para o nosso umbigo. Eu acredito muito que o nosso governo tem que fazer algumas reestruturações. Essa questão de secretarias, para algumas secretarias específicas, elas têm que ser discutidas novamente. Porque quando se criou a Secretaria de Direitos Humanos, se criou pensando num público que era importante para a nossa cidade, que é importante para as pessoas, que é a questão da diversidade. Então, a própria Secretaria da Acessibilidade se criou para um público específico. Mas eu acho que essa discussão ela vai ter que voltar ao cenário para a gente fazer essa discussão, se nós precisamos reagrupar secretarias, se nós precisamos de secretarias mais fortes, específicas, mas essa é uma discussão que vai vir no cenário eleitoral, que é o cenário que nós temos em 2016. Essa é uma posição pessoal sua enquanto vereador, enquanto mandato, ou ela tem respaldo também enquanto liderança do governo? Não, ela é muito mais uma posição pessoal que precisa ser rediscutida se nós precisamos realmente ter essas secretarias específicas ou ter secretarias mais potentes que tu possa ter um trabalho mais eficiente em relação a isso. Mas são discussões que nós temos que fazer, são avaliações que nós temos que fazer. Quando se criou essas secretarias, a intenção realmente era poder focar nas pessoas e na diversidade, no povo negro, na questão indígena, na questão da LGBT e tantas outras que são fundamentais para a nossa cidade. Secretaria dos Animais. Secretaria dos Animais. Agora nós temos que fazer sim essa avaliação, o quanto isso tem dado certo ou não. Tem muitas coisas que avançaram. Agora, tem coisas que nós vamos que avaliar se não avançar, como nós gostaríamos. Então, essa é uma discussão que ela vai vir para a cidade e o parlamento tem a obrigação de fazer isso. Agora, eu quero também fazer aqui eu acho que o servidor público é fundamental na nossa cidade, mas eu não vou sacrificar o cargo de confiança, que também acho que é fundamental, e muitas vezes eles trabalham tanto quanto os servidores. Olha os nossos servidores aqui da Câmara, por exemplo, que são nossos cargos de confiança, trabalham de segunda a segunda. No governo municipal não é diferente também, porque nós temos o orçamento participativo, nós temos os centros administrativos regionais, que as pessoas, os trabalhadores estão trabalhando tanto durante a semana quanto no final de semana. Então, é importante a gente poder avaliar que todas essas pessoas são importantes. Se caso vir a acontecer uma medida mais radical de ter que chegar em relação aos servidores, claro que o prefeito Fortunati, a primeira coisa constitucionalmente que se diz é que vai mexer no cargo de confiança antes de atrasar qualquer salário do servidor. Isso qualquer governo deve. O governo Sartori não nomeou, por exemplo, todos os cargos de confiança que o governo Tarso Genro tinha. Eu não me lembro agora o percentual, vereadora Sofia, mas eu acho que chega em torno de 65% a 70% do que poderia nomear e não nomeou. Agora, acho que tem algumas questões que são fundamentais que nós precisamos e que as finanças, e a vereadora Fernanda tocou nesse assunto. O que hoje mais preocupa a nossa cidade? Não tenha dúvida que é a questão da segurança. Precisa sim haver um investimento maior do governo do estado em relação à segurança pública. Precisa também que o governo federal
possa entender a segurança pública como um conceito maior das nossas, por exemplo, das nossas divisas que nós temos com outros países, aonde entram drogas, aonde entram armas, e que hoje a gente está deixando acontecer. E hoje que nós estamos vivendo na nossa cidade, o Rio de Janeiro já passou por isso, e hoje nós estamos passando por isso, as nossas comunidades com fuzis. E os últimos dias e os últimos meses têm acontecido diariamente em algumas comunidades. Então a gente precisa de uma união de esforços dos governos municipais, estaduais e federais para enfrentar isso, e a questão financeira reflete diariamente nisso. Hoje, não tenha dúvida que o parcelamento de salário prejudica muito o serviço público da segurança pública. Nós falamos isso na tribuna, falamos isso aqui, olhando para o nosso cidadão e dizendo, nós estamos preocupados com isso também. Nós fazemos parte do governo estadual e o nosso presidente Celso Bernardi tem colocado isso junto ao governador José Ivo Sartori, que a segurança pública tem que ser prioridade dos governos. Então, a questão das finanças que o governo municipal está tendo dificuldade, não é só em Porto Alegre, são todos os municípios que estão tendo essa dificuldade. Agora, nós temos competência dentro do governo para fazer que os servidores públicos não sofram um parcelamento de salários. Por isso, esse grupo de trabalho que o prefeito criou e que já vem de outro ano, para que nós possamos fazer os cortes necessários, que não precisamos chegar nesse momento de ter um investimento para os nossos, porque nós consideramos o salário dos servidores investimento, porque é eles que tocam a Prefeitura de Porto Alegre, é eles que atendem as pessoas nos postos de saúde, nas unidades de assistência e em tantas outras áreas que são fundamentais nas escolas, por exemplo. Agora, todos vocês abordaram a questão do aumento de secretarias, e o vereador colocou aqui que talvez sim se precise de uma revisão em relação a isso. Isso se discute desde 2013, desde a recolocação do prefeito José Fortunati na prefeitura. Agora, no ano passado, em abril, maio, houve uma outra discussão em relação aos salários aqui na Câmara Municipal, que foi em meio à greve dos municipários, em meio também à questão da discussão do efeito cascata aqui na Câmara Municipal, e em relação à discussão de um projeto específico que reestruturava alguns setores da Secretaria da Fazenda e aumentava a remuneração de alguns cargos. E eu queria que a vereadora Sofia Cavedon começasse respondendo sobre isso, porque foi uma das principais críticas que a senhora fez no ano passado, dizendo que poderia haver um reflexo nas finanças do município no futuro. A senhora já sente um reflexo da aprovação desse projeto em 2016? Olha só, nós não conseguimos compreender, assim, no início do ano passado a Prefeitura apresenta a reestruturação da Fazenda, argumentando que isso ia fazer com que a Prefeitura arrecadasse mais. Não é o que está acontecendo. Porque nós não entendemos que topar privilégios e aceitar chantagem de servidores seja um bom instrumento, uma boa política de gestão municipal e de arrecadação. Nós precisamos valorizar todos os servidores. Então, eu estou aqui com a repercussão financeira prevista na votação da Fazenda. No ano de 2015, a previsão do ano passado era de 4 milhões. Em 2016, o comprometimento do orçamento com servidores, 10 milhões de 2015, 4 milhões, 2016, 10 milhões vai ser comprometido só com o projeto de lei, só com os servidores da Fazenda, uma parte deles. E em 2017 está previsto 17 milhões, é um salto de 4 para 10 para 17 para um grupo de servidores que não chega a 200, porque não é nem toda a Fazenda. Eu acho isso seríssimo. Se a Prefeitura já vem, a crise não é de agora, e a Prefeitura se dá o direito de gastar desse modo. Vou trazer outro elemento. Final do ano entra outro projeto de lei. Olha, com um ano dificílimo. Os funcionários municipais tiveram parcelamento da inflação. Aliás, vão receber agora. Nem toda, ficou em 8%. A última parcela da inflação ficou em menos. A inflação foi 10%. Não, é pelo menos um indicador. Ou seja, foi parcelada a inflação. Não tem a promoção, está congelada a carreira dos funcionários, né? Foi conquistado recém para sair agora. Quer dizer, o conjunto funcionalismo nem recompôs o seu poder de compra. E no final do ano, novo projeto de lei, procuradores, impacto financeiro, 2016. Este ano, 15 milhões. 2017, 16 milhões. 2018, 17 milhões.
E no caso dos procuradores, não foi nem a oposição, foi o vereador da base do governo que colocou uma emenda, ou uma emenda suprimindo, né, que não haveria teto salarial. E a base do governo, o governo não votou nem para estabelecer teto do prefeito. Então, procuradores e fazenda. Ora, nós entendemos que esses dois juntos, só para fechar, dá 30 milhões, vamos dizer assim, comprometimento. 30 milhões é o que vai hoje para o convênio creche comunitária. 250 ou 40 creches comunitárias que atendem 20 mil crianças 0 a 6 conveniadas, que recebem o custeio só a parte de pessoal, o resto tem que pedir para os pais, enfim. Quer dizer, olha, 2 pesos e 2 medidas, né? Como que não vai prejudicar o serviço público, como não vai comprometer as finanças municipais com essas opções do governo. Antes de a gente fazer um breve intervalo, eu quero dar uma chance de contraponto aqui para o vereador Kevin Krieger em relação a essa questão do projeto da Secretaria da Fazenda. O projeto da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do município, acho que todos sabem que tanto no governo estadual quanto no governo municipal e governo federal, essas são 2 áreas que são fundamentais para qualquer governo. Então, a arrecadação da Secretaria da Fazenda, ela reflete nos salários desses servidores. Em relação à Procuradoria-Geral do município, nós conseguimos, junto ao governo, fazer diversas mudanças. Nós retiramos diversos benefícios que estavam no primeiro projeto de lei, numa negociação de mais de 30 dias, que depois a gente pode entrar e detalhar um pouco mais. Perfeito. E justamente vamos, na volta do intervalo, detalhar um pouco mais deste projeto, do impacto nas finanças e também de outras questões, como obras, investimentos, como isso fica no ano de 2016 em Porto Alegre. A gente já volta, fique aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432 mil exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos discutindo o impacto da crise financeira da União e do Estado nas finanças da capital gaúcha. Estamos aqui com os vereadores Sofia Cavedon, Fernanda Melchiona e Kevin Krieger. Terminamos o primeiro bloco com a manifestação do vereador Kevin em relação a projeto de lei que aumentou rendimentos da Secretaria da Fazenda e fez algumas reestruturações. Faltou, no final do primeiro bloco, uma manifestação da vereadora Fernanda Melchiona sobre essa questão. Não, eu acho que é absolutamente inadmissível que tu vá furando e quebrando a ideia da isonomia no serviço público. Eu acho que é uma luta permanente dos municipários, das municipárias do Simpa, que é um sindicato muito atuante, né, enfim, com bastante democracia, assembleias, enfim. E a categoria é unânime em dizer que é preciso isonomia, que é preciso um plano de carreira para o conjunto da categoria, que era preciso uma solução para o efeito cascata, Poliana, que poderia levar o conjunto da categoria a perder até 30% do salário. E o governo mandou um projeto para cá, que era um projeto que transformava em abono esses recursos, não podendo ir para a aposentadoria, que é quando as pessoas precisam, né, perderiam salário, e ao mesmo tempo mandou um projeto da Fazenda, que fazia com que alguns setores da Fazenda, nem todos, ganhassem mais. Então era
né, extremamente desproporcional a forma como o governo Fortunati Mello trata o conjunto dos municipários. A categoria teve que fazer uma greve para vir um projeto completo, retomando a questão do efeito cascata, né, e mudando essa questão da carreira para não haver perda. Teve que ter uma greve, que, como bem disse a Sofia, houve um parcelamento do salário, né, sequer a inflação integral foi paga, mas veio esse projeto, então, resolvendo a questão do efeito cascata, e ainda é preciso a categoria estar atenta para não ter retrocessos no que diz respeito a esse direito dos municipários. Mas o plano de carreira, por exemplo, é uma promessa desde a eleição de 2008 do Fortunati, né, do Fogás, naquele momento, não foi cumprido. Aí depois, em 2012, novamente, o plano de carreira. E até agora os trabalhadores não têm seu plano de carreira. Muito embora em todas as greves e na penúltima greve tenha saído um compromisso, entre aspas, do governo. Por isso que quando a gente começou o debate, a gente estava falando da declaração do Fortunati, absurda, de que poderia haver parcelamento dos salários do funcionalismo, né? E a nossa crítica mordaz dizendo que o salário é sagrado e que em hipótese nenhuma o salário de nenhum servidor pode ser parcelado. Mas mais do que isso, eu falava que era terrorismo e tentativa de fazer chantagem com os municipários e municipárias. E eu acho que, de fato, é preciso a categoria e a população estar atenta. Em abril começa a database dos municipários. É preciso fortalecer a luta da categoria para evitar qualquer retrocesso e tentar garantir um aumento salarial real, porque a categoria vem perdendo salário. Na última já não teve o parcelamento integral da inflação. Houve a perda da bimestralidade lá atrás. É uma acumulação de anos e anos em que não se repõe a inflação integral, que o poder aquisitivo dos trabalhadores vai se perdendo, né, à medida que os governos respondem com abonos ou gratificações ou ferindo a isonomia e fazendo, né, esses projetos que beneficiam 100 servidores da Fazenda, 100 e poucos procuradores que têm grandes impactos financeiros. E eu gostaria que o governo Fortunati Mello falasse o que um procurador tem de melhor do que uma professora municipal, que está nas nossas escolas municipais para ensinar as crianças, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que tratar o conjunto, todos os municipários e municipárias, com respeito, com isonomia e com valorização. Bom, com certeza essa questão do pagamento, das remunerações, ela é muito mais complexa e a gente dedicou uma boa parte do debate a ela justamente porque também o funcionalismo responde por uma grande parte do orçamento do município, mais de 40%, né? Está em torno de 48%. Exatamente, quase no limite, né? Agora eu gostaria, para a gente encaminhar esse segundo bloco, falar de outra questão importante, que são investimentos e obras no município. Muitas obras, como a vereadora Sofia Cavedon inclusive comentou no início do programa, começaram como obras para a Copa do Mundo de 2014 e muitas delas ainda não terminaram, estavam vinculadas a financiamentos do governo federal. Outras obras que estavam previstas de infraestrutura da cidade, tem outros financiamentos previstos por exemplo, com o BID e também com o órgão... CAF. O CAF, exatamente, que é esqueci a sigla do CAF. Mas, enfim, temos 2 outros financiamentos do município. Como fica para 2016, diante da crise financeira brasileira, digamos assim, essas perspectivas da prefeitura? Quando tu está numa prefeitura, tu é prefeito municipal, tu tem que ter algumas escolhas, né? Quando a crise bate na tua porta, é como na tua casa, né? Tu tem que tomar algumas decisões. A questão das obras e dos investimentos, né? Eu vi a vereadora Sofia falar da dificuldade, mas teve diversos problemas também em relação ao repasse do governo federal para estas obras. Em termos de projetos, nós teríamos que ter um programa somente para isso, para falar de todas as obras, né, que são as parcerias do governo federal e do governo municipal. Mas eu vejo da seguinte forma: a obra ela tira a paciência das pessoas, porque ela atrapalha no dia a dia, tu ir e vir do trabalho, ela aumenta o tempo, né, ela acaba te gerando transtornos, mas muitas obras vão melhorar e muito, como por exemplo essa perto aqui da usina do gasômetro, né? Nós tivemos muitas dificuldades, ela demorou mais do que o previsto, mas hoje as pessoas que moram na Zona Sul e que vão para a região metropolitana, por exemplo, hoje o tempo de saída para a Zona Sul e tempo de saída para a região metropolitana melhorou muito. Quem vai para a Zona Sul até a Tristeza, onde chega ali a parte da Tristeza, que fica uma pista um pouco menor, hoje chega em 10, 15 minutos no horário de pico. Então,
A própria questão da Bento Gonçalves, que agora começou a ser liberada, também melhorou muito. Tronco ainda vai demorar, tem outras obras lá da Zona Norte que estão com mais dificuldades de finalizar. A própria perimetral, quando ela foi construída no governo Tarso Genro, ela foi pensada de um jeito, mas foi feita de outro pela questão de investimentos que eram muito altos e teve muitas sinaleiras, por exemplo. Hoje nós estamos fazendo alguns viadutos, algumas passarelas, que são importantes, mas tem realmente tido muito problema. Mas eu não tenho dúvida que quando isso acabar, o município de Porto Alegre vai ter vencido muitas obras que estavam pensadas há mais de 20 e 30 anos e que hoje são realidade na nossa cidade de Porto Alegre. Essas obras não correm o risco de serem interrompidas devido à situação financeira? Eu não posso te dizer isso, Poliana. Eu acho que isso é uma pergunta que tem que ser feita para o secretário da Fazenda e para o prefeito municipal. Porque no momento que um grupo de trabalho vai sentar e vai ver as prioridades em relação ao orçamento municipal, se tu fosse prefeito de Porto Alegre e tu tivesse que parar uma obra ou não pagar ou parcelar os salários dos servidores, o que cada um de nós faria? Então, isso é algo que pode vir a acontecer. Tomara que não aconteça. Não estou aqui que nem o prefeito dizendo que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Tomara que o governo consiga fazer um trabalho onde não interrompa as obras, não interrompa os investimentos, principalmente esses que já estão acontecendo para a finalização das obras e que não tenha problema nenhum com o salário dos servidores e que os serviços públicos continuem atendendo a nossa população como devem atender. Legalmente, a Prefeitura de Porto Alegre ainda tem uma margem bastante grande para endividamento, digamos assim. O senhor considera isso um ponto positivo, digamos assim, diante do cenário que se desenha? Sem dúvida que é um ponto positivo. Claro que os governos têm que tomar o cuidado para esse endividamento. Tu não pode, por exemplo, nós estamos num ano eleitoral, tem que ter todo um cuidado para fazer mais dívidas numa Prefeitura de Porto Alegre. Se nós estamos com dificuldade de arrecadação, nós temos que ter esse cuidado do endividamento. Agora, que isso é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma que é um ponto positivo. Agora, a vereadora Sofia Cavedon comentando essa questão dos empréstimos e dos investimentos previstos para 2016 e me corrigindo aqui, Corporação Andina de Fomento, CAF, que eu tinha esquecido da sigla. Vereadora, são 92 milhões de dólares esse empréstimo do CAF, cujos repasses devem começar em abril, e mais 80 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. A senhora acredita que isso vai ser positivo para a cidade? Qual é a discussão que a gente faz? É que a cidade, de fato, não consegue participar das decisões do que é prioridade. Não foi a cidade de Porto Alegre que decidiu essas 10 obras que foram escolhidas para a Copa. Não foi. E eu tenho certeza que se a cidade fosse discutir, ela escolheria outras. Por quê? Porque a cidade, com qualquer chuvinha, por exemplo, ela está alagando. É algo assustador. E aí aparece que não há geradores nas bombas, que as bombas, né, as bombas do DEMAI precisam serem reformadas e não tem dinheiro para isso. Então, que escolhas são essas? Que todas as obras são de mobilidade, ou seja, para os automóveis andarem na cidade, claro, começam a aparecer as ciclovias depois de tanta luta. E de outro lado, saneamento e condições de drenagem da cidade é um problema sério. Então, para mim, esses novos recursos, toda vez que nós votamos aqui na casa, nós acabamos não sendo contrários. Mas nós sempre discutimos qual é o nível de participação e de eleição que a cidade de fato faz. Dou o exemplo da obra da Tronco, Fernanda. Quanto é que nós brigamos porque a Tronco foi contratada, a Avenida Tronco, sem ter uma moradia contratada para as famílias que tinham que sair da Tronco. 1.600 famílias. Então a obra começou, hoje é um dos lugares mais graves em questão de violência. A comunidade lá, as famílias ainda não começaram a ir para as moradias. Em 2011, nós estamos em 2016, eu era presidente da Câmara, nós fizemos 3 audiências públicas no Cristal, para que a comunidade conseguisse exigir, ser ouvida, indicar terrenos para a prefeitura construir moradias para a população que estava lá. Dependesse da prefeitura, talvez tivesse saído todos em bônus moradia, aquele bônus baixo que tu compra lá na praia, que depois as pessoas voltam, moram na beira do outro riacho. Bom, que não é uma política habitacional de fato. Então, hoje nós convivemos
com violência, com escombros, parece assim, cenário de guerra, por quê? Porque, bom, dentro de escombros, tu esconde arma, tu entrincheira, faz luta, faz tiroteio, né? Ou não dá, para-se ônibus, postos de saúde. Então, assim, é uma situação gravíssima na Cruzeiro e tem a ver com a obra escolhida. A prefeitura escolheu fazer a Avenida Tronco e não as moradias primeiro, né? Então, a Avenida Tronco não vai ficar pronta, parou-se o investimento, porque foi priorizado o projeto da Tronco e não a moradia popular, né? Primeiro a população. Então, esse é um questionamento para nós muito importante. A prefeitura tem condições, teria muito mais condições financeiras se as escolhas não tivessem sido atropeladas. A Caixa Federal comprovou-se que estava certa, porque ela estava muito chata exigindo os projetos complementares, e aí o governo dizia, a Caixa não libera, a Caixa não libera. Não libera. Tanto que a Protásio Alves, não sei lá, é a terceira, quarta vez que refazem o asfalto, o cimento, a recobertura e tal. Bom, isto, de fato, demonstra um problema de gestão. É certo que isso tem gastos, porque todas essas obras têm embate na justiça, porque as empresas querem mais, querem aditamento maior do que é possível. Então a prefeitura vai gastar mais. Mas não é ela, é dinheiro público federal. É mais de 1 bilhão. Todas essas grandes obras é o governo federal que está pagando. Vereadora Fernanda Melchiona, a sua opinião sobre essa questão de empréstimos, investimentos e escolhas? Primeiro, para ser rápida, que eu sei que nosso tempo está acabando, eu acho que seria necessário uma auditoria nas dívidas do município. Eu acho que é uma questão de transparência, consome hoje 10% da receita corrente líquida, né? Então, é importante. Sobre a questão do CAF, nós fomos contra porque eram valores extremamente altos para projetos discutíveis, como a prefeitura está falando. No caso do BID, é para as escolas municipais e nós precisamos, obviamente, melhorar e ampliar. 55% das crianças de 0 a 6 anos não encontram vagas no município de Porto Alegre, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Então, é uma situação crítica de defesa dos direitos das crianças. Mas existe um problema, Poliana, 2 problemas que eu acho que são bastante importantes. Além da crítica correta que a vereadora Sofia fez sobre a ausência de democracia, sobre a marca das obras da Copa significarem, via de regra, reassentamento das famílias, né, remoção das famílias, violação de direitos e, ao mesmo tempo, não ter uma integração e não estarem coetâneas com as necessidades da população de Porto Alegre. Eu gostaria de fazer aqui a crítica da ausência de democracia, já foi feita e eu assino embaixo, da ausência de planejamento, da ausência de lógica, muitas vezes, com relação às obras. Primeiro, o Tribunal de Contas do Estado auditou automaticamente estas obras, né, da matriz da Copa, né, que foram pegos recursos, né, para essas obras que nós falávamos da ausência de democracia e das remoções da família. Conseguiu evitar que 21 milhões não fossem pagos indevidamente para as empreiteiras. Então é preciso que as obras públicas estejam primeiro auditadas, estejam de acordo com as prioridades da população e não das empreiteiras. Em terceiro, esse planejamento. Os corredores de ônibus da Protásio e da Bento foram feitos e refeitos porque o material era inadequado. Tem obras que até agora, são 2016, não estão prontas. Vou pegar o caso da Anitta, que eu vi muita crítica da cidadania, eu estava lá junto com a comunidade discutindo, e numa audiência pública, Poliana, um morador falou, gente, existe uma rocha aqui que é impossível fazer conforme o projeto que a prefeitura está apresentando para a comunidade, vai ter que editar, vai encarecer a obra, e a prefeitura, o grupo técnico disse que não tinha, que o morador estava errado. Por que a obra está parada, atrapalhando o comércio local, atrapalhando os moradores e, ao mesmo tempo, dobrou o valor? Que tinha uma rocha, que o morador avisou na Assembleia. Então, são obras mal planejadas, que não têm integração com a cidade, que não têm democracia e os espaços que se tem democráticos não ouvem a cidadania e não estão de acordo com as prioridades da nossa população. Eu acho que uma auditoria em todas elas seria necessária em relação aos recursos pagos, mas é necessário uma outra lógica, democrática e de acordo com as necessidades da cidade. Vou passar para o vereador Kevin Krieger responder essa questão dos gastos, digamos assim, com o planejamento de obras, e quero incluir também a questão em relação a algumas medidas que no ano passado a prefeitura tomou para aumentar a arrecadação e que me parecem tiveram um certo sucesso. Queria saber se vão continuar, que é o aerolevantamento para fins de arrecadação do IPTU e a implantação da nota fiscal eletrônica. Junto a isso, a questão do planejamento das obras, vereador. Primeiro, eu só queria fazer uma colocação que hoje, Porto Alegre, se eu não me engano, tem 25 anos de orçamento participativo. São 25, 26, né? 26.
Então, a democracia participativa ela existe na cidade, talvez não tenha o domínio que se tinham de algumas lideranças hoje em relação ao orçamento participativo, mas a democracia existe, a participação foi uma das maiores no orçamento participativo no último ano, de 2015, e 2016 novamente terá também. Em relação a essas atitudes, a Secretaria da Fazenda vem, desde o ano passado, implantando algumas questões fundamentais. A arrecadação municipal, ela se manteve estável, as outras arrecadações que são dependentes do governo estadual e do governo federal, que realmente diminuíram e diminuíram muito. Então, esse é um trabalho fundamental que os técnicos da Fazenda fazem. E quando a arrecadação melhora, o salário do técnico da Fazenda melhora, e é assim no Estado e é assim no governo federal também, em relação aos técnicos das fazendas municipais, estadual e federal. A questão de planejamento, acho que é importante a gente salientar também que o município de Porto Alegre, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, fez todo um trabalho em conjunto antes de lançar os editais de licitação, trabalhou junto ao TCE para que não acontecesse nenhum desvio de verba pública. Também é importante colocar que essa questão que a vereadora Fernanda falou e da vereadora Sofia, que votaram a favor inclusive do empréstimo do BID para as escolas, mas votaram ao contrário a questão do CAF, que era para a Orla do Guaíba. Eu quero fazer uma colocação que eu acho fundamental. A nossa cidade, ela precisa de turismo, não só de turismo de trabalho e de serviços que tem na cidade. A Orla do Guaíba, as pessoas utilizam, mas sem dúvida nenhuma, depois que ela estiver pronta, essa obra estiver pronta, e ela está prevista para o final deste ano, eu não tenho dúvida que a cidade de Porto Alegre vai melhorar, e vai melhorar muito a nível de utilização dos espaços públicos, que o cidadão de Porto Alegre gosta muito disso, de parque, de praças, e a Orla do Guaíba, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande avanço. A gente pode discordar nas prioridades, mas para nós, o governo, é fundamental que a gente possa dar mais um espaço de lazer, que as pessoas curtem, que as pessoas aproveitem, e também para que nós possamos ter pessoas vindo de fora e que queiram aproveitar. Quantas cidades no mundo têm uma orla menor que a orla de Porto Alegre e transformam isso num maior turismo da cidade? Nós temos uma fonte de renda importante e de trabalho para o nosso cidadão de Porto Alegre. Vereadores, nós estamos chegando ao final do programa. Eu vou dar ainda um minutinho para considerações finais para cada um. Claro, o tema é muito complexo e claro que não venceremos, né, nessa questão. Posso, sobre essa questão da Orla? Um minuto. Quero agradecer, dizer que o debate segue, que nós vamos lutar em defesa do direito dos nossos municipários, da população de Porto Alegre, e dizer que nós somos absolutamente a favor da revitalização da Orla, mas uma revitalização que significa uma revitalização mantendo a questão pública dos espaços, do lazer, da cultura e do meio ambiente. O que nós estamos vendo é justamente o contrário. O cais sendo entregue para interesses privados, para shopping, carro, etc. e de costas para que a população e a cidadania tem visto. E o tapume, que estava fechando o gasômetro na função das obras, quando foi retirado, a gente viu a supressão de dezenas de árvores que compunham essa característica da nossa cidade. Então nós queremos obras e revitalizações coetâneas com a democracia, com a tradição de luta do nosso povo e espaços para o povo de Porto Alegre, não para os interesses das empreiteiras. Vereadora Sofia, um fechamento financeira e expectativa para 2016. Olha, as projeções da prefeitura, na verdade, não estão se realizando. Ela apostou em um grupo pequeno de funcionários, se rende ao corporativismo. Nós esperamos, e isso não vai dar certo. O conjunto dos funcionários fazem render a prefeitura, quer dizer, tanto o professor lá na sala de aula quanto os nossos funcionários da limpeza urbana. E isso, uma cidade limpa, que a nossa não é, ela atrai turistas. Uma cidade que é saneada, balneável, atrai turistas. Se as nossas ilhas tivessem uma água limpa, então tem que investir de fato no que é estrutural, no que é socialmente ou ambientalmente sustentável, que esse é o diferencial hoje, esse é o moderno hoje, essa é a nossa opinião. E eu quero fechar dizendo que nós temos propostas, nós estamos com o projeto de lei do teto salarial e queremos votar neste ano o mais breve possível. Nós temos propostas para que a gente possa, na segurança, já coloquei em priorização para votar, que a Brigada Militar, por exemplo, não faça mais a segurança dos jogos privados do Inter, do Grêmio, e que esteja nas ruas para fazer
para fazer a segurança da população. Então eu espero que as propostas da oposição sejam melhor aceitas, porque elas são rejeitadas e a gente tem não só denúncia, a gente também tem proposição para ajudar a fazer render esse orçamento público que é curto sempre. Vereador Kevin Krieger, líder do governo na Câmara, encerramento. Queria só rapidamente lembrar um fato que foi importante. Aqui tem 3 vereadores que lutaram muito na greve dos municipais para que o projeto de efeito cascata viesse e não tivesse nenhuma perda salarial, né, entre outros vereadores que estiveram na linha de frente. Mas queria também falar para a vereadora Sofia que o ano de 2015 eu já tenho ali um histórico de vários projetos da oposição que foram aprovados, inclusive com apoio da situação. Né? Então nós respeitamos os projetos da oposição. Muitas vezes o governo entende que tem dificuldades de implantação ou mesmo de vício de origem, mas tem alguns projetos que foram aprovados. Então, não é assim, o governo não vê coisas boas na oposição. Não, tem muitas ideias positivas, mas também tem algumas ideias que, infelizmente, a gente não tem como colocar em prática. Tá certo. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui nesse debate. Com certeza o orçamento e as finanças vão ainda fazer parte dos debates no plenário em 2016, mas o debate continua. Este debate específico termina aqui, mas a gente volta com mais uma questão que atinge a vida dos porto-alegrenses na próxima semana. Não esqueça que você também pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara lá na nossa página do Facebook. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.